Olá pessoal, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Hoje nós vamos trabalhar com a primeira lei de Mendel. Nós vamos ver alguns preceitos básicos da genética, ok? Então galera, pega o caderninho e vamos lá! Queridos, nós vamos ver hoje como as bases da genética se construíram a partir de um indivíduo que, além de monge, conhecido por alguns como biólogo, botânico, fundou também a Sociedade de Apicultura, mexeu também no ramo da meteorologia, sem sombra de dúvidas, uma das grandes mentes que nós tivemos na história da humanidade, chamado Gregor Johann Mendel. Como que ele determinou isso? Como foram os seus estudos? Há de se dar valor realmente a quem tem. E esse cara tem um valor imenso em termos da ciência moderna. Então tá aqui, ó. Primeira lei de Mendel, Gregor Mendel. O nome Gregor é adotado por ele posteriormente, que ele vai para o monastério, quando ele vive lá, quando ele se adapta e realmente quer ficar lá. A história de Mendel é muito rica, galera, porque mostra uma família que não tem condições de estudar um filho, mas vê no filho um grande potencial e a vontade de querer estudar. E daí envia ele para o monastério. E lá ele se dá super bem, super bem. Além de estudar bastante, ele vai para uma universidade, ele se forma, ele volta para o monastério, ele faz experimentos, ele dá aulas, depois ele vai dar aula nessa universidade. Como eu havia dito para vocês, um indivíduo que adicionou muito para nós. Mas há de se ressaltar que, em 1865, quando esse cara lança sua teoria, as bases do que hoje você conhece como genética, um outro indivíduo chamado Charles Robert Darwin havia lançado um livro chamado A Origem das Espécies, em 1859. Os olhos do mundo estão para o que Darwin diz. Mendel, literalmente, o que ele diz para nós é relegado. Até que em 1900, já no século XX, foi desengavetado. Tudo o que Mendel tinha dito, as bases da hereditariedade, estavam construídas, com experimentos pautados principalmente em ervilhas, mas que não foram os únicos organismos vivos em que Mendel aplicou os seus conceitos ou realizou os seus estudos. Como eu disse a vocês, um breve histórico de Mendel se faz necessário, porque a gente tem que realmente ressaltar, dar ênfase a quem merece. E esse cara merece muito. Então, olha só. Na sua primeira lei, ele anuncia para nós algo que é muito simples. Olha só, você sabe sobre genótipos. Você sabe sobre genes. Tudo isso foi uma transformação que veio no tempo. Agora, traduzir para os dias atuais o que ele diz aqui é muito simples e eu te provo, você já sabe. As características são determinadas por fatores que ocorrem aos pares e se segregam, separam, durante a formação dos gametas. Vou marcar uma palavrinha. As características são determinadas por fatores. Charles, o que é fator? Os fatores mendelianos são simplesmente os genes. Traduz isso agora. Uma característica é determinada por genes que ocorrem aos pares. Tipo assim, eu sempre ouso nesse exemplo que eu sei que você conhece. Um indivíduo albino, lembra aquela pessoa que tem problemas de pigmentação? Problema de ordem genética. Questão de melanina. Qual o genótipo dela? Aí você fala para mim assim, Charles, é azinho albino. Você falou o que está escrito aqui. A característica albinismo é determinada por dois alelos, duas formas do gene A, alelos recessivos. Lembra? Introdução à genética. Isso também é muito importante para você entender essa aula de hoje. Portanto, senhores, vocês sabem, isso é muito simples, o que está enunciado na segunda lei de Mendel. E diga-se de passagem, eu troquei algumas palavrinhas do que seria o enunciado lá, que ele colocou lá atrás, né? Óbvio. Certinho, pessoal? Acompanhando legal? Segundo, estudos com plantas da espécie Pisum sativum.
Essas plantas são muito famosas, conhecidas como ervilhas de cheiro. De novo, é o único estudo que ele fez, Charles? Não. Ele foi orientado por outros amigos que algumas pessoas chamam de biólogos. Algumas pessoas falam que Gregor Mendel era biólogo também. Esses outros biólogos orientaram ele a utilizar as ervilhas de cheiro porque eles viam nelas características que iriam beneficiar os estudos de Mendel. Mas Mendel, a essa altura, já tinha trabalhado com outras várias espécies, como feijão, por exemplo. Ok? Dentre as características, eu enumerei algumas para vocês. Por que a espécie Pisum sativum, ervilhas de cheiro, são interessantes para Mendel? Primeira, plantas de pequeno porte. Lembra onde ele vivia? Ele vivia no monastério, ele vivia no mosteiro. Logo, esse cara não tinha um espaço amplo. Ele deveria ter plantas pequenas que ocupassem um pequeno espaço, para que ele pudesse ter várias plantas. Por isso, Pisum sativum deu certo. Segundo, características bem definidas. São 7 as características estudadas por Mendel na primeira lei. Poucas vezes isso é ressaltado. Geralmente, os livros só falam de uma característica, que é a característica cor. Cor da semente ou cor da vagem. Mas eu vou listar com você, conta comigo. 7 características. Cor da semente ou cor da vagem. Forma da semente ou forma da vagem. Cor das flores. Altura das plantas e posição das folhas. São 7 caracteres. Mas um deles realmente salta aos olhos, que é cor das sementes ou cor das vagens. E aí se trabalha com 2 características, verde e amarela. Eu amo essas 2 características porque ela mostra muito bem o segundo ponto. Quantas vezes você já presenciou aquelas típicas discussões de algo que tem um tom de verde que para alguns é amarelo, ou o contrário, algo que tem um tom de amarelo que para muitos é verde. Por isso, meus amigos, quando ele escolhe as plantas de ervilha, as plantas têm sementes ou vagens que são assim, ó, um amarelo bem amarelo, ou um verde bem verde. Não tem um meio termo. Isso foi importante para ele. Lembre-se que todas as suas contagens eram ali, no olho, intuitivamente, com base no que ele sabe, então tinha um padrão muito legal, bem legal. Show? Terceira, ciclo de vida curto. Para Mendel, que trabalhava com preceitos matemáticos muito claros no seu experimento, quanto mais sementes ele tivesse, quanto mais vagens ele tivesse, isso significaria repetições matemáticas e dariam para ele uma certeza maior dos seus resultados matemáticos. Então, para que você trabalhe com o experimento, você deve ter repetições. Então, a planta tinha que reproduzir muito, mas a planta reproduzir muito quer dizer ela também tem um crescimento rápido, ciclo de vida curto, com muitos descendentes. Bem legal para ele. E olha a última. Realizam autofecundação. A planta de ervilha tem flores que se autofecundam. Essa autofecundação, dentro de um conceito clássico, já é interessante. Dentro de um conceito moderno, olha o que eu vou dizer. Devido ao fato das plantas terem flores que se autofecundam, Mendel trabalha com plantas homozigotas. Então anota isso aí, hein? Plantas que realizam autofecundação são plantas homozigotas. A mesma coisa que falar que elas são puras. Por isso é muito importante. Mendel trabalha com plantas puras ou simplesmente homozigotas. Show de bola, pessoal? Então esse é um breve histórico. Volto a dizer a vocês, só de Mendel, se fosse a falar de Mendel, eu ficaria aqui pelo menos 1h30, falando somente de Mendel. Não foi um cientista qualquer, é o cientista, hoje chamado de pai da genética. Mas não se esqueça, o cara morreu sem qualquer reconhecimento. Só no pós-morte dele que realmente se descobre. Nossa, o cara nos disse como as características dos seres vivos são determinadas. E diante dos experimentos realizados para a primeira lei, que são 7 experimentos, 7 características distintas, eu escolhi aquele que é mais falado em exercícios. Está aqui, ó. O experimento. Qual característica, Charles? Sementes amarelas e sementes verdes. Bem batida, né? Mas já encaixa. Primeiro eu vou dizer a você o que ele fez. Depois eu vou traduzir para você e com você para a linguagem de hoje, da genética mais moderna. Então, ó,
Plantas com sementes amarelas são cruzadas com plantas de sementes verdes. Quando se cruza isso, é porque você pegou indivíduos da geração parental. P de geração parental. Ok? Os indivíduos cruzados, geração parental. Se surge algo, é a F1. Primeira geração de filhos. Todos os filhos, 100% das vezes, quer dizer, nunca aparece uma planta que dê sementes verdes. Somente plantas com sementes amarelas. Mendel pergunta a si mesmo, o que aconteceu com o fator que faz ser verde? Existe para ele um fator que faz ser amarelo. E existe para ele um fator que faz ser verde. Mas, quando você cruza essas plantas, o fator que faz ser verde simplesmente desaparece. E aí, ele propõe uma forma de interpretar isso. De buscar, aliás, saber o que estava acontecendo. Será que desapareceu? Ou será que está aqui dentro? O fator que faz ser amarelo está aqui dentro de alguma forma mais escondido. Ele tem uma ideia. Vou cruzar indivíduos da F1 com eles mesmos. Quando se cruza F1 com F1, se obtém uma F2, segunda geração de filhos. Compreendido, pessoal? F1 vezes F1 é a F2. Quando ele cruza indivíduos da F1 com F1, volta a aparecer indivíduos com o fenótipo verde. Daí ele pensa, quer dizer que os fatores que determinam uma característica estão aos pares. Ou seja, existem dois fatores e juntos eles determinam ser amarelo. Existem dois fatores e juntos eles determinam ser verde. E aqui para baixo, repete-se a mesma coisa. Todas essas características, amarelo e verde, que é a característica cor, são determinadas por fatores aos pares. Aquela questão dos cromossomos homólogos que nós trabalhamos na aula de introdução. Então, olha só a minha interpretação. Se eu cruzo plantas que produzem sementes amarelas com plantas que produzem sementes verdes, e eu obtenho somente plantas que produzem sementes amarelas, me responde aí, qual é a característica dominante? Ser amarelo ou ser verde? Amarelo. Então quer dizer que ser verde é uma característica recessiva. Concordam comigo? Então olha só, a primeira letra da característica recessiva, verde. A primeira letra, V. A primeira letra da característica recessiva é a letra que eu escolho para representar o gene. Então eu trabalho cor não com o gene A, mas com o gene V. E aí, queridos? Amarelas são plantas de genótipo Vzão. Beleza? E as verdes são recessivas. Vzinho. Daí você fala, poxa, Charles, não estou entendendo o seguinte. Por que, Charles, que aqui não é Vzão, Vzinho, por exemplo? Poderia ser, óbvio. Só de ser Vzão já é amarelo. É dominância completa isso aqui. Ser Vzão já é amarelo. Porém, volta comigo aqui desse lado do quadro. Olha o último. Ele trabalha com plantas que realizam autofecundação. As plantas que Mendel escolhe são plantas homozigóticas. Por isso, Vzão. Elas não eram Vzão-Vzinho. Certo? Uma planta Vzão produz gametas de que tipo, Charles? Vamos lá. Se ela é Vzão, quando ela fizer meiose para produzir um gameta, ela só consegue produzir o gameta Vzão. Todos os gametas de uma planta Vzão levam o gene Vzão. E a planta Vzinho, Charles? Todas elas levam o gameta Vzinho. Gente, gametas servem para fecundação. Juntem os gametas e achem para mim, por favor, de cabeça, o genótipo das plantas amarelas da F1 de Mendel. Ó, juntar gameta é fecundação. Junta esse gameta com esse gameta e você tem o genótipo das plantas amarelas. Vzinho. E, como você já está bem antenado,
você sabe que a primeira lei de Mendel é dominância completa. Se aparecer o Vzão, já é amarelo. O alelo recessivo só se expressa quando ele tiver com outro igual a ele. Aqui, ó. Aqui ele se expressa. Aqui ele não tem chance. Dominância completa. Ok? Agora faz aquele exercício mental de novo para mim. Quais gametas uma planta Vzão, Vzinho produz? Então vamos lá. Gametas. Ela é Vzão, Vzinho. Então você fala assim, poxa, Charles, tem hora que ela vai produzir gametas Vzão. E, em outros momentos, gametas Vzinho. Tá aí. Agora a gente vai cruzar uma planta desse tipo com uma outra planta desse mesmo tipo. Ou seja, eu vou cruzar uma planta F1, Vzão, Vzinho, com outra planta que seja também Vzão, Vzinho, para que eu obtenha a minha F2. E aí, eu vou fazer junto com vocês. Para fazer isso, a gente utiliza o quadro de Punnett. O quadro de Punnett é uma estrutura que parece muito com o jogo da velha, mas que tem uma orientação muito simples, muito fácil de ser feita, de ser estudada. Ok? A gente vai pegar os gametas e vai colocá-los nos devidos lugares. Então, vamos lá. Ó, o quadro de Punnett é assim, ó. A gente faz um tracinho, 2 tracinhos. Ó, realmente lembra o jogo da velha, né? Nas partes externas, a gente coloca os gametas, ó. Então, ó, a planta produz gametas Vzão e Vzinho. Então, ó, o gameta Vzão, gameta Vzinho. A outra planta tem o mesmo genótipo, então são os mesmos gametas. Vzão, Vzinho. Dentro do quadro de Punnett, você faz os gametas se encontrarem. Então, você tem que ter a orientação da linha e da coluna. Ó, essa linha tem o gameta Vzão. Essa coluna tem o gameta Vzão. Então, faz os dois se encontrarem. Ó, linha com coluna. Genótipo que surge, Vzão, Vzão. Aqui, ó, tá vendo? Linha é o Vzinho, coluna o Vzão. Aí você faz os dois encontrarem. E coloque o alelo dominante na frente do recessivo. Vzão, Vzinho. Bacana? Aqui agora, pessoal, ó. Vzão, Vzinho. Tá vendo? Linha, coluna. E aqui, Vzinho, Vzinho. Tá aí. Conta comigo. Amarelo ou verde? Amarelo ou verde? Amarelo ou verde? Amarelo ou verde? Vejam, se trata de um caso de dominância completa. Quando o alelo dominante aparece, já era. O que é alelo dominante, Charles? Eu me esqueci, Charles. Alelo dominante é aquele representado por letras maiúsculas. Quando ele aparece com o recessivo, que é representado por letras minúsculas, ele sempre se impõe. O recessivo é totalmente dominado por ele. Então, ó, não é verde e amarelo de jeito nenhum. Só dele aparecer já é amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. 3 amarelas, no total de 4. 3 a cada 4 amarelas. Uma verde, no total de 4. 1/4 de plantas com sementes verdes. Ou trabalho com percentuais, 75 ou 25. Ok? Meus queridos, isso é muito importante. Nos conceitos de genética, isso é muito importante. E a partir de agora, você nunca mais se esquece de Mendel e também nunca mais se esquece que uma característica é determinada por genes que se encontram aos pares nas células. Ok? Perguntas até aí? Tá fácil? Tranquilo? Vai fazendo as suas anotações ao longo da aula, comenta aí nesse vídeo depois. Se tiver dúvidas, eu respondo para vocês. Bacana? Agora nós vamos fazer 2 exercícios. Eu escolhi 2 exercícios do Enem para mostrar a vocês que realmente isso tem uma importância muito grande. É bem constante nas provas. Show de bola? Então vamos lá aos exercícios. Enem PPL 2015. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina.
Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora da mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação no gene PAH, encontrada em um dos alelos da mulher. Qual a probabilidade de a 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Galera, nesse exercício diz que ser fenilcetonúrico é ter uma herança recessiva e autossômica. O que é ser autossômico? É estar num cromossomo que não tem nenhuma relação com determinantes sexuais. Portanto, olha o que eu fiz aqui, ó. Fenilcetonúria, olha lá. A primeira letra da característica recessiva é a letra F. Então eu escolho a letra F para representar o gene. Quem for fenilcetonúrico, que é uma característica, ó, uma característica, ele é Fzinho, Fzinho. Então a característica recessiva, Fzinho, Fzinho, determina a fenilcetonúria. Obviamente que ser normal é portar o alelo dominante Fzão. Beleza? Segundo exercício, uma mulher normal, porém portadora do alelo, é casada com um homem que também é normal. Mas o pai dele é doente. Então olha o que eu faço. O pai dele é Fzinho, Fzinho. Se o pai dele é Fzinho, o pai dele com certeza tem que ter passado um alelo para ele. Mas esse homem é normal, Charles. Então ele é Fzão, né? Mas é Fzão com Fzinho, que veio do pai. A mulher, muitos estudantes me perguntam isso. A mulher é portadora, Charles. Sim, gente, mas ela não é doente. Ela é normal. Mas ela só porta, tá vendo? É o que a gente chama de quê mesmo? Heterozigótica. A partir disso, ele quer saber a chance de que um dos descendentes... Eu vou colocar isso aqui, ó. Aliás, vejam que eu coloquei os descendentes como triângulos, mas poderia ter colocado como losangos, falando assim, olha, eu não sei o sexo não, hein, galera? Não sei o sexo não. Sexo indefinido. Quero saber a chance desse aqui, ó, vir a ser doente. O 4º filhote. Gente, a chance do primeiro, do segundo, do terceiro, do 4º, do 5º, do 29º ser doente é sempre a mesma. Cada nascimento na genética é uma probabilidade. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um quadro de Punnett com os gametas do pai e gametas da mãe. Olha só, pessoal, deixa eu virar aqui para vocês. Ó, quadro de Punnett. Quais são os gametas que esse pai e essa mãe produzem? Vejam que ambos são heterozigóticos. Então, ó, papai produz gametas Fzão e Fzinho, mamãe produz gametas Fzão e Fzinho. Vamos unir os gametas. Fzão, 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 Fzinho, 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 Fzão, Fzinho. Concordam comigo que apenas esse indivíduo aqui, ó, é doente? Então, a nossa resposta é 1 num total de 4, que é a mesma coisa que 25%, que te dá a resposta, letra C. Show de bola, pessoal? Essa é a nossa resolução. Bacana? Vamos ao 2? Enem. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com formato de foice, daí o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes Szão, Szão, e assim terá anemia falciforme. Se receber de um dos pais o gene para a hemoglobina S e do outro o gene para a hemoglobina A, ele não terá a doença, apenas o traço falciforme, AS, e não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. 2 casais, ambos membros heterozigóticos do tipo AS para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos
1 para cada casal com anemia falciforme é igual a... Queridos, esse exercício, ele descreve um caso de anemia falciforme. Se você quiser saber mais, vai na playlist de biologia e assiste aí a aula de pleiotropia. Lá eu falo o que é a mutação que determina a doença, quadro clínico, falo tudo para vocês. Mas basicamente é uma alteração nos eritrócitos, nas hemácias. Beleza? Tem um momento do exercício em que ele tenta te enrolar. Eu vou dizer isso para você claramente, por quê? Porque ele diz no enunciado, lá no começo, que é uma doença relativa a países africanos, de origem africana, essa coisa toda, vai enrolando. No final ele fala de casal negro e casal branco. E diz que ambos os casais devem ter, os dois, filhos que sejam portadores da doença. No entanto, independente do casal, ele já te deu o genótipo. Então, sejam eles brancos, sejam negros, não tem nada a ver, a chance é a mesma. Ele está tentando atrelar uma coisa, uma ordem, um item, um comando que ele te deu de cálculo com o que ele falou em cima, em termos de enunciado. E às vezes, se a gente titubear realmente, ele empurra a gente para a ribanceira abaixo, a gente erra a questão boba. O fato é esse, no final. Olha ali, ó, dá uma olhada. O casal, que você pode chamar de casal 1, é AS. AS, e o outro casal, que você pode chamar de casal 2, é AS. Faz um quadro de Punnett para cada casal, ó. Ou, se você não quiser, nem faça, porque é uma repetição, mas eu vou fazer. Gametas de ambos, ó. Gametas A e gametas S. Gametas A e gametas S. Qual a chance de nascer uma criança aqui, Charles? Concorda que é 1 em 4? E aqui, Charles? Vou fazer de novo, ó. Concordam comigo de novo que é 1 em 4? Agora eu tenho que usar um artifício matemático, que é o seguinte, ele fala que quer que você calcule a chance de que ambos tenham filhos doentes. Você tem que multiplicar a probabilidade, que é a probabilidade desse casal e desse outro casal terem filhos doentes ao mesmo tempo. 1/4 vezes 1/4. Que vai dar 1/16, que na provinha 6,25 para nós. Beleza, galera? Então essa é a nossa segunda questão. E como eu havia adiantado para vocês, é algo que realmente cai continuamente no Enem. Agora sai a questão aqui, chega eu para cá. Pessoal, brigadão, espero ter ajudado vocês. Continua com a gente, dá uma olhada nas outras aulas de genética aí. Grande abraço.